Saudações! Eu sou o professor Hermeson Cassiano e nesse vídeo eu vou lhe dar 10 dicas que podem fazer a sua rosa do deserto bombar aí, tanto de crescimento como de floração. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos ver aí como dar um up aí no seu cultivo das suas rosas do deserto. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que chegou aqui até agora e ainda não é inscrito no canal, dê um voto de confiança aí, inscreva-se aqui no canal, clique no botão de se inscrever e também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo aqui com suas redes sociais, aí, com seus amigos e nos siga tanto no Facebook como no Instagram. Vamos lá, direto ao ponto. Primeira dica que você pode fazer aí nas suas rosas do deserto para ajudá-la a ficar cada vez mais bonita e saudável. Rega abundante e regular sempre que o substrato estiver seco. Você, como muitas outras pessoas, pode achar que as rosas do deserto não gostam de água porque são plantas de deserto. Mas não, elas gostam de água sim. Tanto que a água é fundamental para o caudex ficar gordinho, porque justamente ele é gordo assim, não é por gordura não, é por água. É água acumulada aqui dentro dos tecidos que faz com que a rosa do deserto fique com esse caudex gordinho, que é um dos atributos visuais aí, ornamentais que a gente busca nas rosas do deserto. E para ela ter esse caudex gordinho aqui, bem inchado, ela precisa ter um aporte constante de água, porque se faltar água para ela, esse caudex vai ficar enrugado, murcho, mole, e isso tenho certeza que você não quer. Portanto, sempre que for regar a sua planta, regue abundante, jogue água nela, tanto na parte aérea como no substrato, deixe a água sair pelos buracos de drenagem, regue abundantemente. Se o substrato for bom, não precisa se preocupar, pode regar à vontade, mas só faça essa rega quando o substrato estiver seco. Se o seu substrato da sua planta ainda está úmido, você coloca o dedo lá e ainda sai um resquício de umidade, você não precisa fazer essa rega. Só faça essa rega quando ele estiver seco e quando fizer, faça abundantemente. Não deixe sua planta passar sede. Segunda dica, sol. Um dos requisitos que a sua planta precisa, tanto para crescer quanto para produzir flores, é ser exposta a pelo menos 4 ou 5 horas de sol por dia. Ela precisa dessa exposição ao sol para fazer fotossíntese, para produzir energia, para crescer e para produzir aí a sua floração, que é algo que muitos esperam aí quando cultivam rosa do deserto. Mas tome cuidado com o sol. Se a sua região for muito quente, o sol for muito intenso, esse sol da tarde, a partir de meio-dia, pode ser até prejudicial para a sua planta. Portanto, você deve priorizar sempre o sol da manhã, que é o sol mais benéfico aí para as rosas do deserto. Terceira dica, adubação adequada para cada estágio da planta. É isso mesmo, você pode fazer uma adubação voltada para cada objetivo que você tem com a sua rosa do deserto. Se você quer que sua rosa do deserto produza flores, você deve fazer uma adubação, por exemplo, mais rica em fósforo e uma adubação regular. De acordo com o adubo que você escolhe aí para usar nas suas plantas, você deve estabelecer um calendário, pode ser semanal, quinzenal, mensal, depende da marca do adubo que você utiliza aí. E aí você vai sempre fazer essa adubação voltada para o estágio que a sua planta está. Se a sua planta é jovem, ela precisa crescer, você vai fazer uma adubação ali mais rica em nitrogênio para produzir mais galhos, para que ela cresça mais em comprimento. Se a sua planta está passando por um período de inverno frio, por exemplo, você vai fazer uma adubação regular ali para a manutenção da sua planta. Por exemplo, um Osmocote 14-14-14, com aqueles nutrientes ali iguais em proporção, para manter a sua planta aí saudável durante esse período de dormência que ela fica nesse inverno frio. Se a sua planta está na fase de florir, na época do ano mais favorável para a floração aí na sua região, você faz aquela adubação mais rica em fósforo, com a maior proporção de P, para estimular essa floração a acontecer aí com maior abundância possível. Se a sua planta está produzindo sementes, está gestando ali as suas sementes nas suas vagens, você pode aí fazer uma adubação mais rica em potássio para deixar ela mais forte, mais vigorosa, mais resistente a pragas e com mais energia para gestar os embriões que estão dentro das sementes ali, se desenvolvendo ao longo de 3 a 4 meses de gestação. Portanto, a adubação ela deve ser voltada de acordo com a fase, a época do ano que você está aí na sua planta, e entendendo isso, a sua planta ela vai responder muitíssimo bem aí a esse procedimento de adubação que você faz aí com ela. Quarta dica, não tenha medo de podar suas rosas do deserto.
Fazendo a poda nas suas rosas do deserto, você consegue desenhar a copa dela, deixá-la com o formato que você quiser. E esse formato é que dá um atributo ornamental muito forte para a rosa do deserto, para deixá-la tão bela quanto essas plantas que você vê aí na internet. Portanto, faça podas periódicas nas suas plantas desde os primeiros meses de vida. A partir do momento que a sua mudinha ali ela já tem 5 pares de folhas, você já pode fazer uma poda apical, tirar ali a pontinha dela, porque ela vai ser estimulada ali para produzir galhos e desde cedo ela vai ter uma ramificação abundante e ela vai crescer assim com esse aspecto de mini árvore, com esse aspecto de bonsai muitas vezes. E quando tem mais galhos, tem mais flores. E geralmente é um atributo ornamental que todos nós buscamos nas rosas do deserto. A poda ela deve ou pode ser feita a depender aí do porte da sua planta, do comprimento dos galhos e do seu gosto também. Qual é o visual, qual é o aspecto que você quer que a sua planta tenha. Então você pode fazer esses procedimentos de poda aí uma vez por ano, até mais de uma vez por ano, a depender da planta. E aí você vai sempre acompanhando, desenhando ali a copa, o tamanho do corte, a altura do corte, a altura que você deixar nos galhos, vai ser uma coisa muito pessoal do seu gosto. Tem gente que faz ali uma poda mais homogênea, tem gente que faz os galhos em zigue-zague, outros fazem uma copa assim mais inclinada. Então, você pode ir variando aí, experimentando e fazendo aí plantas diferenciadas aí no seu jardim. Faça podas aí nas suas rosas do deserto que você vai conseguir extrair toda a beleza e todo o potencial ornamental aí das suas plantas. Quinta dica, aplique defensivos preventivamente nas suas rosas do deserto. Antifúngicos, inseticidas, acaricidas. Faça essa aplicação periódica nas suas plantas para que você previna-se contra o ataque dessas pragas, que são as principais pragas que atacam as rosas do deserto. Se na sua região ainda não está chovendo, está no período de seca, faça essa aplicação de defensivos uma vez por mês, por exemplo. Chegou o período de chuva, aí, que é o período mais favorável para o ataque de pragas, você pode encurtar aí a frequência e fazer essa aplicação semanal ou quinzenal, a depender do volume de chuvas e também do nível de ataque de pragas aí que costumeiramente acontece aí nas suas plantas. A prevenção é fundamental para que suas plantas se desenvolvam bem e de repente você vai eliminar as pragas ali em início de carreira antes que elas acabem se disseminando por suas plantas e causando estragos mais graves. Próxima dica é: o substrato ideal para suas rosas do deserto é o que você encontra aí na sua região. Muita gente pergunta qual substrato deve usar e eu digo exatamente isso, é o que você encontra aí na sua região, não tem para onde correr. Existem substratos aí que são específicos para as rosas do deserto, já fabricados, mas mesmo assim, independente do substrato que você encontrar na sua região, adicione elementos de drenagem nele para auxiliar a água a escoar, a água da régua, a água da chuva, e você vai prevenir que essa água fique presa no substrato, que é justamente o que pode causar problemas nas raízes da sua planta. Então, independente do substrato que você encontra aí, adicione carvão moído, areia grossa, casca de pinos, pedriscos, enfim, qualquer elemento assim granuloso que possa deixar esse substrato com uma drenagem cada vez melhor. E você fazendo isso, independente do substrato que você encontra aí, fazendo essa mistura, a sua planta ela vai ter um substrato bem aerado, com a capacidade de drenagem adequada, e esse é um dos principais requisitos para o sucesso no cultivo das rosas do deserto. Dica número 7, ainda falando de substrato. Renove o substrato das suas rosas do deserto periodicamente, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Tem gente que faz uma vez por ano, mas é interessante você pensar em renovar esse substrato aí a cada 2 anos no mínimo, porque esse substrato ele vai sendo esgotado com o tempo. Os nutrientes, mesmo com a adubação, ele vai ficando esgotado, vai ficando um substrato velho que você pode jogar no canteiro aí, em outras plantas, mas naquelas suas rosas do deserto é interessante ali que não passe de 2 anos aí o período dela com aquele mesmo substrato. Então procure sempre renovar esse substrato que a sua planta vai agradecer. Dica número 8. A água da chuva é a melhor água para regar suas rosas do deserto. Se a sua planta ela não está exposta à chuva, se você prefere deixá-la abrigada sem tomar chuva, procure armazenar essa água da chuva em algum recipiente e use essa água na rega das suas plantas. Você vai ver que a sua planta vai dar um boom de crescimento, porque a água da chuva ela é rica em nutrientes, principalmente em nitrogênio, e o nitrogênio estimula muito o crescimento da sua rosa do deserto e ela vai agradecer muito.
A água da chuva é melhor do que qualquer água que vem pela torneira de qualquer cidade do Brasil. Então, sempre que você puder, armazene a água da chuva para regar suas plantas em geral, não só as rosas do deserto, porque elas vão lhe dar uma resposta muito positiva a essa rega. Dica número 9. Faça inspeções diárias nas suas rosas do deserto. Não adianta regar suas plantas aí, apenas fornecer água e de vez em quando jogar um adubo ali. Você precisa observar as suas plantas, olhar, examinar as folhas, examinar o caudex, ver como é que está o substrato, porque fazendo isso, tendo esse hábito, você sempre vai identificar possíveis anormalidades, principalmente o ataque de pragas e alguma planta que porventura esteja ali desidratada ou sendo atacada ali por algum inseto. Muitas doenças começam ali meio que silenciosas, né, de uma forma bem discreta, e quando você vai ver, ela já está bem disseminada e sua planta já está bem comprometida. Se você criar o hábito de examinar suas plantas diariamente, dar uma olhada nelas, dar uma olhada ali nas folhas, no caudex, como é que está a saúde geral das suas plantas, elas vão lhe agradecer, porque você vai identificar qualquer problema no início, vai conseguir ali fazer a intervenção nesse início e aí você vai ter muito mais chances de salvar a sua planta de qualquer problema. 10ª e última dica, e essa é relacionada à adubação. Evite misturar diferentes adubos. Se você usa ali um NPK, ele já tem ali uma quantidade de nutrientes suficiente para a sua rosa do deserto se desenvolver bem. Então, muita gente mistura NPKs diferentes, causa uma sobrecarga de adubação na sua planta e isso pode causar queimadura de raízes, pode causar abortamento de botões ou inibir a floração ou o crescimento da planta. Portanto, escolha um adubo de sua preferência, utilize-o com moderação, aquela quantidade que tem na embalagem ali recomendada para uso é geralmente o máximo que você deve usar. Nunca ultrapasse aquela quantidade recomendada pelo fabricante do adubo que você escolheu para usar. É sempre daquilo ali para baixo. Faça a adubação com bastante moderação e nunca misture diferentes adubos, pelo menos sem a orientação de alguém mais experiente, porque você pode aí sobrecarregar a sua planta e causar um efeito contrário àquilo que você pretende para ela. É isso, gente. Eu poderia ficar aqui listando várias dicas, vários procedimentos que você pode utilizar aí nas suas rosas do deserto para que elas se desenvolvam belas e saudáveis. Mas essas são as 10 dicas que eu selecionei hoje para vocês. Em breve eu volto com mais dicas de cultivo aqui. A gente se vê aqui no canal, a gente se vê lá no Instagram, no Facebook. E é isso. Não deixe de se inscrever aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.